Bom, gente, mais uma vez, bom dia. Depois das nossas correções, nós vamos para mais um conteúdo, certo? Então, semana passada a gente viu os ângulos, né? Os vários tipos de ângulos. E agora a gente vai dar seguimento aos triângulos, certo? Então, para começar, assim como lá nos ângulos a gente viu os elementos, não foi? A gente vai começar a ver aqui no triângulo também os seus elementos, certo? Então, no triângulo ele vai ter quais elementos? Olha só, os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Então, nós vamos ver um a um, começando pelos vértices. Então, os vértices são o que, pessoal? São os pontos de encontro, né, de duas ou mais retas ou segmentos de reta, certo? Então, onde elas se encontram vai ser chamado de vértice. Vértice não tem aqui, olha só, a letra I não tem a bolinha, não é isso? Então, esse pinguinho do I, vocês podem tá tomando como referência os vértices, certo? Para que vocês não confundam. Então, o que são os vértices? São as bolinhas. E o que são as bolinhas? Os pontos de encontro, certo? Então, a gente pode ver aqui os vértices. Quem são os vértices desse meu triângulo aqui? São os pontos de encontro, olha só. Aqui, aqui e aqui, certo? Então, são os pontos de encontro e estão formados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Portanto, os vértices são quem, pessoal? O A, o B e o C. Perdoa o barulho, porque tem uma construção aqui ao lado, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver os lados. Os lados, pessoal, são... Então, os lados, eles são representados também pela letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Vamos pegar o pedacinho da reta, então é chamado o pedaço da reta de segmento de reta. Vamos ver esse lado aqui, pegar esse lado como exemplo. Onde é que ele começa? Ele começa aqui e termina aqui, não é isso? Então ele vai ser representado também pela letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Onde a gente vai colocar inicial maiúscula, né? Inicial e final maiúscula. Aqui no ponto de encontro ele começa no A e vai até o B. Então, a gente vai escrever A e B. E vamos colocar esse tracinho em cima, porque é para indicar o segmento, certo? Para indicar o lado do triângulo. Agora, vamos pegar aqui esse outro de baixo, o B e o C, certo? Procurem colocar em forma... em ordem alfabética, certo? Para facilitar. Pode colocar BC ou CB, tanto faz, mas convenciona-se colocar em ordem alfabética, tá bom? Então, esse lado aqui é o que? B, né? E o C. E coloca o tracinho para indicar que ele é um lado do triângulo. E esse outro aqui começa onde? No A e termina onde? No C. Então, A aqui e o C. Também coloca o tracinho em cima, certo? Bom, gente, agora nós vamos para os ângulos internos. Como o próprio nome diz, ângulos de dentro, né? Interno. Sempre os ângulos, eles são representados pela letra, né, do nosso alfabeto, seguido desse circunflexozinho, para indicar que é ângulo. O ângulo não tem o circunflexo, o acento circunflexo. Então, as letras, elas também terão para indicar que eles são ângulo, certo? Então, se são ângulos internos, pessoal, são esses que estão em vermelho, certo? Então, vão ser quais os ângulos internos? Então, serão o A, né? Seguido do circunflexo, o B também com acento e o C também com acento, certo? Então, essa é a representação para os ângulos internos. E os ângulos externos, como o próprio nome diz, são os ângulos que estão fora, não é? Então, nós vamos pegar, que são esses de verde, olha só. Eles estão simbolizados pela letra minúscula do alfabeto, mas também com o circunflexozinho, né? Um acento circunflexo. Então, os ângulos externos são os que estão fora, ó, do lado de fora do triângulo, vocês estão vendo? Certo? Então, como é que a gente vai representar esses ângulos externos? Do mesmo jeito que tá lá, só repetir aqui. A, B e C. Só isso. Deu para entender? Agora, dando continuidade, nós vamos ver a classificação de triângulos. Nós vamos ter duas classificações, né? Quanto aos lados, que são esses três, e quanto aos ângulos, que são esses três. Primeiro, nós vamos ver quanto aos lados. Então, nós vamos ter o triângulo equilátero,
Quando é que nós temos um triângulo equilátero, pessoal? Quando eles têm todos os lados de mesma medida, certo? Ou seja, quando todos os lados eles são iguais, certo? Quando é que um triângulo é isósceles? Ele é isósceles quando tem dois lados iguais, certo? E quando é que ele é escaleno? Quando todos os lados dele são diferentes. Então, essa é a classificação do triângulo, de um triângulo quanto aos lados. Então, eu tenho que olhar para os lados deles e classificá-los dentre um desses. Vocês vão olhar, ele tem os três lados iguais, então ele é o quê? Ele é equilátero. Não, professor, ele só tem dois lados iguais, então ele é o quê? Ele é isósceles. Ele tem todos os lados diferentes, então ele é o quê? Ele é escaleno. Ok? Então essa é a classificação do triângulo quanto aos lados. E essa aqui é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, ok? Classificação dos triângulos quanto aos ângulos, certo? Então, ele pode ser o quê? Acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Quando é que ele é acutângulo? Quando ele tem todos os ângulos que sejam menores do que 90 graus. Agudo, se lembram lá? Reto, agudo e o obtuso. Então, o acutângulo vem de agudo. É aquele que os três ângulos são menores do que 90 graus. Mais ou menos esse triângulo aí que eu coloquei como exemplo, certo? O retângulo é aquele que vai ter um ângulo com a medida de 90 graus. Lembram-se lá do quadradinho com pontinho? Então, é o retângulo. Ele é mais ou menos dessa forma aqui, olha só. Certo? Tem aquele quadradinho com pontinho, lembram-se? Então, ele é o triângulo retângulo. E nós temos o terceiro, que é obtusângulo, vem de obtuso. Obtuso é o que? Maior do que 90, né? Mais ou menos uma classificação, uma simbologia dele é esse ângulo aqui. Olha o tamanho desse ângulo aqui, a abertura dele, certo? Então, ele é maiorzão do que 90. O 90 é aquele que é reto, o agudo e o obtuso, certo? Colocando aqui na mão para vocês entenderem melhor. Deu para entender, gente? Não é difícil, é só vocês associarem, tá bom? Então, gente, ó, só para finalizar a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui um triângulo, certo? Onde a gente vai ver algumas situações que acontecem dentro dele, certo? Vocês viram lá quando eu falei que a gente tem uma reta, onde essa reta, ela vale quanto? Esse ângulo aqui vale quanto? 180 graus, vocês lembram? A gente pode tirar mais ou menos essa noção daqui de dentro do triângulo também. Olhem só, eu vou pegar essa reta aqui que está já na horizontal, certo? Pronto, vou pegar esse trechozinho bem aqui. Acompanhe comigo o raciocínio. Tem esse trecho bem aqui. Aí, se eu considerar só esse aqui em vermelho que eu tô colocando aqui, ele vale quanto? Os ditos 180, não é isso? Só que ele tá cortado, digamos aqui, por essa semi-reta aqui, não é isso? Tá aqui cortado, desculpe que não tá muito retinho. Então, ele tá cortado aqui. Então, quando ele se corta, ele forma dois ângulos. O C, né, que está em vermelho aqui, e esse Czinho aqui que está em verde. Quando ele forma esses dois ângulos, significa que o meu ângulozão grandão de 180 graus, ele foi dividido em quantos? Em dois, certo? Então, vocês vão ver muitas situações em que se eu somar um ângulo interno e um ângulo externo, tipo assim, ó, eu vou somar o Czão mais o Czinho. Ele tem que dar quanto? Se eles forem adjacentes, lembram o que são ângulos adjacentes? São ângulos que estão um ao lado do outro. Se eles forem ângulos adjacentes, eu posso dizer que a soma deles dois dá quanto? 180 graus. Então, temos um exemplo aqui. Vou colocar o exemplo que, digamos que esse aqui de fora, ele valha 150 graus. Certo? Então, o Czinho aqui, por exemplo, ele vale 150 graus, certo? Ah, mas eu quero saber quanto é o de dentro. Quanto é o de dentro? De dentro é o que falta para chegar em 180. Logo, eu tenho que o de dentro vale quanto? 30 graus, ok? E várias definições podem aparecer a partir dessa aqui do que eu falei, do de 180, certo? Se eu somar o de dentro com o de fora, dá 180. Olha só. Se eu somar esse aqui, né, que tá em verdinho, somar com esse aqui, vai dar quanto? Vai dar a reta, que é quanto? 180. Dessa forma aqui, olha a retazinha bem aqui, ó.
certo? Então, se eu somar esse B, né, e somar esse Bzinho, né, que é minúsculo, e somar com esse Bzão aqui, que é maiúsculo, eu vou ter essa reta. Então, se eu somar esse mais esse, eu vou ter quanto? 180 graus, ok, pessoal? Entendido? Agora, nós vamos para a atividade.